Oiê! Não se esquece de deixar o like. Bom livro! Capítulo 7 Drakkar. Lembro-me de caminhar até o Porto Sul com minha mãe quando era criança. São apenas uns 15 minutos a pé, mas Crescentia prefere ir de carruagem. Suas escravas vão do lado de fora, ao lado do cocheiro, para deixar mais espaço interno para nós duas. Não sei para que precisamos de tanto espaço. A carruagem é suficientemente grande para permitir que nós duas nos deitássemos nos bancos e ainda sobrasse espaço para as duas garotas se sentarem. Meu cabelo está bom, Tora? Pergunta Crescente, ajeitando-o futilmente enquanto olha pela janela. Está lindo, asseguro a ela. E está mesmo. Tudo em Crescente é lindo. Mas depois do meu encontro com Blaze, cada palavra que dirijo a ela tem o vestígio de uma mentira. Você está muito bonita também, diz ela, lançando o olhar a meu decote antes que seus olhos voltem a meu rosto. Ela fica em silêncio por um momento, mas seus olhos estão sondando, como se pudesse ver todos os meus segredos expostos. Por um segundo, eu poderia jurar que ela sabe do meu encontro com Blaze, mas sei que isso é impossível. Você está estranha hoje, comenta ela, pouco depois. Está tudo bem? A verdade borbulha dentro de mim. É claro que não estou bem, tenho vontade de lhe dizer. Eu matei meu pai, 80.000 pessoas de meu povo morreram e estou arriscando minha vida tramando uma traição. Como posso estar bem? Nunca precisei ter segredos com Cress antes. Ela é a primeira pessoa a quem corro para contar qualquer coisa, mas não sou tola. Cress pode me amar, mas ama seu país ainda mais. Ama o pai ainda mais. É até estranho, mas não posso nem me ressentir dela por isso. Afinal, o mesmo não pode ser dito de mim? Estou bem, respondo forçando um sorriso, mas ela não se deixa enganar. Não tem nada a ver com aquele julgamento horrível, tem? Pergunta ela. Mais uma vez, o fato de ela usar o termo julgamento me arranha a pele com unhas pontiagudas. Eu ignoro e faço um breve aceno com a cabeça. O julgamento não é a melhor explicação para dar a Cress pela diferença em meu comportamento, mas pelo menos é uma verdade parcial. Foi bem assustador. Respondo. Trata-se de um eufemismo tamanho que chega quase a ser risível, mas não há nada de engraçado nisso. Espero que ela entenda a mensagem e mude de assunto. Porém, em vez disso, ela se inclina em minha direção. Ele era um traidor, Tora. Sua voz é gentil, mas há nela um tom de advertência. A lei da traição é clara e decretada pelos próprios deuses. O Kaiser não teve escolha, nem você. Não a minha lei, penso, não os meus deuses. E além do mais, o que ela tem a dizer sobre a traição do Kaiser? Ele usurpou o trono de minha mãe que fora concedido a ela pelos deuses. O pai de Crescentia cortou a garganta de minha mãe, uma garganta abençoada pelos deuses. Se traição fosse uma questão a ser julgada pelos deuses, porque homens como o pai dela e o Kaiser ainda estão vivos, enquanto minha mãe e Ampélio estão mortos? Você tem razão. Minto com um sorriso. Não sinto culpa alguma em relação à morte daquele homem. De verdade. Não mais do que sentiria se pisasse em uma barata. As palavras têm um gosto horrível, mas as rugas em sua expressão se suavizam quando ela toma minhas mãos nas dela. Meu pai me disse que o Kaiser ficou impressionado com sua lealdade, conta ela. Kaiser acha que chegou a hora de encontrar um marido para você. Ele acha? Pergunta arqueando as sobrancelhas e tentando esconder minha surpresa e meu horror diante dessa ideia. Cress e eu costumávamos falar sobre casamento com vários dos garotos de nossa idade. Era uma brincadeira para nós, nossos favoritos mudando com a mesma frequência de nossos vestidos. Mas o que havia de constante no jogo era que faríamos isso juntas. Nós nos casaríamos com irmãos ou amigos e criaríamos nossos filhos para serem tão amigos quanto nós.
Era uma fantasia linda, mas não passava disso. Esse casamento nunca vai acontecer, eu me dou conta. A essa altura, terei partido há muito. Logo chegará o tempo em que nunca mais verei Cres, e não posso deixar de me entristecer por isso. Ela vai sempre pensar em mim como uma traidora. Os filhos que porventura um dia viermos a ter crescerão nos lados opostos de uma guerra. O que mais eles disseram? Indago, embora não creia que queira de fato saber. Algo sombrio passa rapidamente por sua expressão e ela torna a se recostar, soltando minhas mãos. Nem consigo me lembrar. Mais do mesmo, na verdade, sobre como você está provando que tem o coração de um verdadeiro calovaxiano. Eu pergunto o que mais foi dito que ela se recusa a repetir. Eles se vangloriaram da morte de minha mãe ou fizeram comentários sobre meu leito de núpcias? Talvez tenham me chamado de selvagem ou sangue do demônio. Não seria a primeira vez que eu ouviria essas coisas, mas Crescente foi protegida demais. Nunca escutou coisas assim. Tudo em seu mundo é tão bonito e brilhante e cheio de boas intenções. Eu não tenho coragem de despedaçar isso. É muita gentileza deles, digo, como que espero que passe com um sorriso recatado. Tinha alguém particular em mente? Pergunto já apavorada com a resposta. Afinal, quem quer que o Kaiser escolha para mim? Não será um dos garotos sobre quem Cres e eu fofocávamos. Ela hesitou por um momento, os olhos desviando dos meus, confirmando meu medo. Ela se ocupa alisando as dobras de sua saia já imaculada. Parece que Lord Dalgarde expressou um grande interesse em você. Ela se esforça para manter um tom descontraído, mas não consegue. Eu não a culpo. Qualquer que fosse o nome horrível que eu estivesse esperando, Lord Dalgarde é infinitamente pior. Na casa dos 70 anos, Lord Dalgarde já teve 6 mulheres, cada nova esposa mais jovem que a anterior, e todas morreram de forma suspeita em menos de um ano de casamento. A primeira viveu tempo suficiente para lhe dar um herdeiro antes que seu corpo aparecesse no litoral do país que os calovaxianos tinham invadido na época. Estava mutilada demais para que soubessem exatamente o que lhe tinha acontecido. Outras esposas foram levadas por incêndios, cachorros loucos, quedas de precipícios. Mesmo antes de morrer, exibiam hematomas da mesma forma que outras mulheres usavam joias enroscando-se em seu pescoço e braços e se espalhando em qualquer fragmento de pele exposto. A riqueza e a proximidade de Lord Dalgarde com o Kaiser o tornavam intocável, mas sua reputação estava dificultando a tarefa de encontrar uma 7ª esposa. Naturalmente, um casamento entre nós dois conviria a todos. Ele teria uma mulher a quem pudesse fazer o que quisesse sem que ninguém se importasse. O Kaiser receberia um dote elevado e eu viveria mais prisioneira do que nunca. Volto minha atenção para fora da janela para esconder meu rosto, mas imediatamente me arrependo. Lá fora, a capital passa zumbindo e, embora eu tenha visto a cidade assim a maior parte de minha vida, essa visão faz meu estômago se revirar. Antes, lindos casarões de arenito polido erguiam-se orgulhosos ao longo da costa, reluzindo ao sol como o próprio oceano. As ruas eram amplas e cheias de vida, protegidas por esculturas dos deuses feitas em arenito, elevando-se alto bastante para serem vistas da janela do palácio. Antes, a capital era um belo cenário onde até mesmo os bairros mais pobres eram pelo menos inteiros, limpos e apreciados. Agora, por causa do cerco, os casarões estão em estado de degradação. Mesmo após 10 anos, faltam pedaços nas paredes e nos telhados emendados miseravelmente com palha e gesso. A pedra calcária não brilha mais como costumava brilhar, agora coberta pelo sal marinho fosco. Ruas antes movimentadas estão praticamente abandonadas, embora de vez em quando eu veja uma figura espectral
e emaciada nos espiando através de uma janela quebrada ou desaparecendo em um beco. Esse é meu povo, e eu falhei com ele por causa do meu medo, da minha inércia. Enquanto eu me acovardava, eles morriam de fome, e minha mãe me observava do além envergonhada. Quando a carruagem enfim vira para entrar no porto e para, solto o ar que não tinha me dado conta de que estava prendendo. Aqui, há vida novamente. Navios atravancam o porto, com outros observando do mar, à espera. Dezenas de gatos malhados espreitam as docas como se estivessem no comando, mesmo enquanto imploram por restos de peixe aos marinheiros. As tripulações calovaxianas trabalham duro, cabeças louras reluzindo ao sol, mas pelo menos estão todos bem alimentados. Suas vozes roucas, prazerosamente bêbadas, entoam cantigas do mar enquanto eles constroem, esfregam e raspam a craca dos cascos dos navios. É estranho que não haja escravos astreanos para fazer o trabalho pesado, embora eu deva admitir que essa é uma escolha sábia. Os canhões enfileirados de ambos os lados dos navios podem facilmente aniquilar um navio inimigo, ou um calovaxiano, dependendo de quem os esteja manejando. Ver isso eleva meu ânimo. Se o Kaiser não confia em meu povo no que diz respeito a armas, ainda deve nos temer. Registro mentalmente os navios para que possa fazer um relatório sobre eles a Blaze. São 3 dos Drácares no porto, equipados com cabeças de dragão, esculpidas em madeira na proa e grandes o suficiente para levar 100 guerreiros cada um. Mas, mais distante no mar, há um navio tão grande que duvido que caiba no porto. Tem o dobro do tamanho dos Dracares e eu estremeço ao pensar em quantos guerreiros ele pode abrigar. Há também uma dúzia de pequenos navios balançando-se nas ondas, mas, por mais modestos que pareçam perto do navio grande, não devem ser subestimados. Eles não foram projetados para serem grandes, mas sim rápidos. Cada um deles pode conter 50 pessoas, talvez menos, dependendo do que mais estiver carregando. Blaze mencionou uma nova arma, algo chamado Berserker, mas talvez seja um tipo de navio. Os calovaxianos têm tantos nomes para seus navios que não consigo guardar todos os detalhes de cada um. Somo os navios e os homens que seriam necessários para equipá-los. Quase 2.000 guerreiros em sua capacidade máxima, muito mais do que é preciso para uma de suas costumeiras batidas. E esses são apenas os navios novos. Há outros no Porto Leste mais antigos, porém ainda eficientes, que poderiam triplicar esse número. O que o Kaiser está planejando que requer tantos? Mesmo enquanto me pergunto, sei exatamente como vou descobrir. À primeira vista, o Prince se mistura ao restante da tripulação. Ele está ajudando a manejar uma vela dourada decorada com o brasão calovaxiano de um dragão carmesim. Sua camisa simples de algodão branco está enrolada até os cotovelos, expondo antebraços fortes e pálidos. O cabelo cor de palha de milho está amarrado atrás, afastado do rosto, enfatizando o maxilar e os malares angulosos. Crescentia também deve tê-lo visto, porque deixa escapar um suspiro ao meu lado. A gente não deveria estar aqui, diz ela, as mãos unidas com força na frente do corpo. Bem, agora é tarde demais, eu acho. Declaro com um sorriso travesso. Passo meu braço pelo dela e o aperto em um gesto tranquilizador. Venha, pense nisso como uma forma de levantar os ânimos de nossos bravos guerreiros antes de embarcarem para... Onde? Você sabe? Ela ri balançando a cabeça. O norte, mais do que provável, levando pedras preciosas. Mas esses não são os navios de carga. Se estivessem carregados de pedras de espírito, além daqueles canhões e da munição que os acompanha, afundariam antes de deixarem o porto. Crescentia não entende nada disso e eu não posso culpá-la por isso.
Se o cerco não houvesse acontecido e eu tivesse crescido como uma princesa ingênua e mimada, duvido que tampouco teria qualquer endereço em navios. Mas a maior parte dos calovaxianos ama seus navios mais do que alguns de seus filhos, e eu havia pensado que talvez o conhecimento sobre suas embarcações fosse algo que Ampélio e os outros rebeldes poderiam usar contra eles quando me resgatassem. Atraímos os olhares das tripulações quando nos aproximamos, provocando gritos de saudação e alguns comentários vulgares que fingimos não ouvir. O príncipe está olhando? Sussurra Crescente. Seu rosto está corado e ela sorri docemente para os navios por que passamos. Eu também colo um sorriso no rosto, embora algum desses homens deve ter lutado no cerco e aqueles que são jovens demais para isso devam ter pais que lutaram. Restam 20.000. As palavras de Blaze ecoam em minha mente e meu estômago se revira. Essas pessoas assassinaram dezenas de milhares do meu povo e eu tenho de sorrir e assinar, flertando com eles como se não os odiasse em cada parte de mim. Mas é o que faço, por mais enjoada que isso me deixe. O príncipe Oren está tão focado nos cordames de vela que não ergue os olhos com o restante dos seus homens. Sua expressão está tensa, concentrada, a testa franzida e a boca contraída, enquanto ele dá voltas intricadas com a corda. Quando aperta o nó e finalmente levanta a cabeça, seus olhos encontram primeiro os meus, onde se demoram um pouco antes de passar para a Crescente. Blaze pode ter razão, por mais de ridículo que seja. Eu posso ser uma donzela em perigo, mas o príncipe não pode me salvar de sua própria gente, pode? De seu pai, de si mesmo. Um monstro não pode fazer também o papel de herói. Ele passa o cordame para um membro da tripulação e se aproxima da borda do barco, pulando agilmente para o cais e aterrissando à nossa frente. Antes que ele possa se endireitar, Crescente e eu nos curvamos em uma profunda reverência. Tora, Lady Crescente, o que as traz aqui no cais hoje? Eu me corto quando ele me lembra, pelo olhar, de nosso acordo na noite anterior. Soren. No entanto, ao som de seu nome de batismo, Crescente me lança um olhar agudo desconfiado. Parece que não tenho saído, então rapidamente desvio o foco. Não sabíamos que estaria tão movimentado por aqui. Para que todos esses navios? A expressão dele vacila ligeiramente. Nada importante. Dragon's Bane está dando um pouco de trabalho ao longo da rota comercial. Afundou alguns de nossos navios mercantes na semana passada. Vamos capturá-lo, assim como alguns de seus aliados, informa ele. Não acredita em suas palavras. Não completamente, pelo menos. Não com toda essa artilharia. O Tem mantém mapas feitos à mão pendurados na parede de sua sala de estar. E embora nunca tenha tido nenhum interesse prático para a Cress ou para mim, costumávamos nos maravilhar com a beleza deles e observar as diferenças entre os desenhos dos artistas, a maneira como um riacho estreito em um era representado com um rio largo em outro. Mas me lembro muito bem que em nenhuma das versões a rota comercial tinha largura suficiente para conter um navio do tamanho daquele parado ao largo da costa. Em todos os mapas, a rota era como um pedaço de barbante serpenteando através das montanhas Aptaim. Lamento que tenhamos interrompido seus planos, prossegue Soren. Não imagino que o armarinho fresco passe por essa área sem azedar. Não seja bobo. É uma honra ver tantos calovaxianos trabalhando com tanto empenho pelo país, digo a ele. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho. Até Crescente me lança um olhar atônito. E é você quem os conduzirá? Pergunta ela, tornando a dirigir a atenção a Soren. Ele assente com a cabeça. Será minha primeira vez liderando a minha tripulação, admite ele, a voz carregada de orgulho. Partiremos em uma semana. Esses são apenas os retoques finais. A tripulação verifica tudo pessoalmente, como uma forma de nos sincronizarmos com o navio. É um antigo costume calovaxiano, explica para mim. Bem,
O antigo costume calovaxiano é a própria tripulação construir o navio, observa Crescente com um sorriso de covinhas. Mas foi adaptado porque os barcos estavam sempre quebrando. Guerreiros não são os melhores construtores de navios. Os olhos de Soren cintilam com um riso que não chega exatamente a sair dele, mas Cress parece satisfeita, suas covinhas se acentuam. Isso eles não são, concorda ele, mas podem nos confiar o equipamento e o acabamento. E olhe lá, querem conhecer o navio? Pergunta. Crescente abre a boca para declinar educadamente, mas sou mais rápida. Sim, por favor, digo. Parece fascinante. Ela belisca a parte interna do meu braço, mas tenta esconder do príncipe sua irritação. Ela não pretendia exatamente passar o dia inspecionando navios. E até eu tenho de admitir que navios e fascinantes não combinam. Mas essa é uma oportunidade para obter informações. Soren nos conduz até a estreita e instável escada fixada no casco e ajuda a Crescente a subir primeiro. Sobre o ombro, ela me lança um olhar aborrecido e eu tento responder com um encorajador. Ela tem uma tendência a enjoar no mar e entre os calovaxianos isso é visto como motivo de grande vergonha. Mais tarde terei de lhe dar uma explicação para aplacar sua irritação. Se ela quer tanto uma coroa, vou dizer, terá de suportar algum desconforto. Quando Soren me ajuda a subir em seguida, deixo meus dedos se demorarem na pele nua de seu braço alguns segundos a mais do que o necessário, como vejo Dagmar fazer nas festas. É um toque breve, mal digno de nota, mas a pressão de sua outra mão em minha cintura aumenta. Sinto seus olhos em mim, mas não posso olhar para ele. Minhas bochechas ficam quentes quando alço o corpo para o navio e depois ajeito o vestido. Cresce e remexe a meu lado, alisando os cabelos e arrumando o decote, as bochechas em um tom vivo de cor-de-rosa. Segundos depois, Soren está conosco, gesticulando e apontando para um lado e outro do navio. Cada dracar comporta uma centena de pessoas, explica ele, confirmando minha estimativa, e é equipado com 20 remos e 12 canhões, acrescenta enquanto oferece um braço a cada uma de nós. Seguimos em direção à proa, o navio oscilando gentilmente sob nossos pés. Estive em navios calovaxianos apenas umas poucas vezes ao longo desses anos e não posso deixar de admirar a maneira como são construídas. Embarcações simples e lustrosas, projetadas para serem velozes, movidas por um complexo conjunto de velas, cardames e remos. São muito diferentes dos veleiros astreanos que recordo das viagens de minha infância, pelo país acompanhando minha mãe. Aqueles eram brinquedos. Esses são armas. Os marinheiros interrompem seu trabalho quando nos aproximamos e fazem uma grande mesura. Homens, temos a honra de receber uma visita de Lady Tora e Lady Crescentia, a filha do Tem, anuncia Soren. Há um murmúrio de cumprimento educados, embora todos pareçam dirigidos a Crescentia. O que não é surpresa alguma. Esses homens veneram o pai dela como um deus vivo. E esta, senhoras, é a melhor tripulação do mundo, diz Soren com um sorriso. Um dos homens, pouco mais velho que Soren, com cabelos surpreendentemente escuros e pele dourada, revira os olhos. Ele sempre diz isso. Como devo, Eric? Responde Soren, retribuindo o sorriso. Eu mesmo reuni todos vocês, não foi? Por que quereria alguém que não fosse o melhor para minha tripulação? Não existe explicação para o mau julgamento, Soren, devolve Eric, mesmo quando se é um príncipe. Principalmente quando se é um príncipe, acrescenta com uma gargalhada um homem mais velho de rosto vermelho queimado de sol e uma barriga protuberante. A diferença entre Soren e o pai é chocante. Já vi seu pai mandar executar homens por atitudes muito menos insubordinadas, mas a risada de Soren se junta à de seus homens, e isso ainda é mais perturbador. Soren é tão fisicamente parecido com Kaiser que é fácil pensar neles como semelhantes.
assim como esses guerreiros são mais ou menos iguais àqueles que há tantos anos invadiram o palácio. Está se sentindo bem, Lady Crescente? Pergunta Soren preocupado. Olho para minha amiga e percebo que ela ficou um tanto verde nos poucos minutos em que estamos andando a bordo, apesar de o navio estar bem amarrado e mal se balançar. Ah, meu Deus, intervenho. Porque é suspeito que, se ela abrir a boca para falar, algo inteiramente diferente de palavras poderá sair, e o Prince já teve sua cota de vômito essa semana. Eu não quis dizer nada antes, mas Crescente não está se sentindo muito bem hoje. Pensamos que a proximidade do mar lhe faria bem, mas parece que esse não é o caso. Acho melhor voltarmos para o castelo. Passo o braço por seus ombros, oferecendo-lhe conforto, e ela se apoia em mim. Talvez seja uma boa ideia deixá-la melhor um pouco antes da acidentada viagem de carruagem, raciocina Soren. Se me permite, há um local fresco para sentar-se debaixo das árvores ali adiante. Importa-se? Apesar de seu enjoo, Crescente apressa-se a concordar. Faço menção de segui-los, mas Soren me detém. Fique mais alguns minutos, diz ele. Eric vai continuar a visita. Você parecia muito interessada. Estou, concordo um pouco rápido demais. Você está bem, Cres? Crescente assente com a cabeça ao mesmo tempo que se impertiga, de modo a não se apoiar mais em mim. Seus olhos têm quase 2 vezes o tamanho normal enquanto se movem entre mim e Soren. Ela parece ainda mais verde, mas acho que isso tem mais a ver com o nervosismo de ficar sozinha com o Prince do que propriamente com o mar. Eu lhe dirijo um sorriso tranquilizador enquanto Soren a ajuda a desembarcar. Eu deveria estar seduzindo o Prince, não entregando-o à Crescente, mas isso pode ficar para outro dia. Esses navios foram construídos com um propósito, e tenho uma forte suspeita de que não foi para defender uma rota comercial de um pirata que estava, segundo meu encontro com Blaze na noite anterior, escondido perto de uma floresta de ciprestes a menos de 2 quilômetros da capital. Quais partes do navio está interessada em ver, Lady Thora? Pergunta Eric. Quando começamos a andar, o restante da tripulação volta a seus afazeres, não me dirigindo nenhum outro olhar. Se Cres ainda estivesse aqui, estariam atentos a cada palavra e cada gesto, mas, com roupas finas ou não, ainda sou astriana e, portanto, indigna de sua atenção, o que só tornará mais fácil minha tarefa de obter informações. Exibo o meu sorriso mais inocente e passo meu braço pelo de Eric. Ouvi histórias sobre os berserkers. Eles são tão assustadores quanto parecem? Eu adoraria ver um. A testa de Eric se franze e ele leva alguns segundos para responder. Desculpe, Lady Thora. Não temos nenhum a bordo no momento e... Bem, não tenho certeza se o Kaiser aprovaria se lhe mostrássemos algum. Se não se importa que eu digo isso. Ah, claro. Replico mordendo o lábio e brincando com a ponta da minha trança. Na verdade, fico lisonjeada por me verem como uma pessoa assim tão perigosa. Ele ri, a tensão desaparecendo de sua testa. Mais alguma coisa que gostaria de ver? Penso por um momento, inclinando a cabeça de lado e tentando parecer lento de raciocínio, embora minha mente esteja agitada. Não tenho certeza. Faz muito tempo desde a última vez que estive em um barco, Sir. Digo por fim. Dá para ver que Eric não tem títulos. Ele tem o cabelo e a pele muito escuros e a palma das mãos é áspera e dura por causa de calos. Suas roupas foram rasgadas e remendadas uma dezena de vezes. Se eu tivesse de adivinhar, diria que não é totalmente calovaxiano, mas sim um produto do cerco Goraki, o último país que os calovaxianos conquistaram antes de Ástria, gerado por algum homem bem-nascido que se compadeceu dele. Seu pescoço fica vermelho com o tratamento que lhe dirijo e logo Eric dispensa o termo. Não há sirs, lords ou mesmo princes em um navio, Lady Thora, diz ele. Então talvez não devam existir ladies também, replico, fazendo-o rir. Justo. Por que não começamos com a proa e fazemos o caminho inverso, sugere ele. Ah, sim, por favor. Concordo, seguindo-o na direção à frente do navio. Mantenho os olhos arregalados e ávidos, pronta para me agarrar a cada palavra dele.
Se estiver se sentindo confiante e importante, é mais provável que deixe escapar alguma coisa que não deveria. Eu adoraria ver melhor o dragão da proa. É verdade que eles são tão populares no norte quanto as aves aqui? Não sei, leitora. No norte nunca fui além de Goraki, conta ele confirmando minhas suspeitas. Bem, devem ser magníficos de qualquer forma, mas não sei se vale enfrentar o clima frio para vê-los, observo. De repente, uma ideia me ocorre, embora eu saiba que é perigosa e que pode dar errado em um instante. Ainda mais depois da minha pergunta sobre o Berserker, que já deve tê-lo deixado desconfiado. Mas a ameaça de uma união com Lord Dalgard me assombra. Espero que não esteja frio demais, hein? Ah, onde foi que Soren disse que você estava indo? Nunca fui muito boa em geografia, digo esforçando-me para parecer encabulada. Ele me dirige um olhar enviesado, mas, se acha alguma coisa estranha na pergunta, não diz. Pigarreia antes de responder. Os nomes tendem mesmo a se confundir, concordo. Mas não se preocupe, as ilhas de Vectúria são apenas um pouco ao norte daqui. Foi mais fácil do que eu esperava. Fácil demais. Não posso deixar de pensar. Mas por que Eric pensaria que minha pergunta era outra coisa senão uma pergunta fútil de uma mente fútil? Esta é uma conversa inocente. As ilhas de Vectúria. Repito o nome inúmeras vezes em minha mente, determinada a não o esquecer. Alguma coisa nele instiga minha memória, mas não consigo identificar o que. Com sorte, Blaze vai saber na próxima vez que o vir. Caixotes de munição empilham-se ao lado dos canhões. Faço os cálculos rapidamente de cabeça. Pelo que posso ver, parece que a cada caixa contém cerca de 10 balas de canhão e há 5 caixas ao lado de cada canhão. Soren disse que eram 12 canhões, isso dá um total de 600 tiros. E há uma frota desses navios de guerra, com o maior deles operando com a nau Capitânia, de onde Soren dará as ordens. Há uma quantidade enorme de canhões, comento enquanto passamos por mais grupos deles. Os Vectúrios são bárbaros, afirma Eric dando de ombros, embora aquela palavra incomode. A mesma palavra que os Calovaxianos usam para descrever os Astrianos, embora sejam os Calovaxianos a prosperarem com a guerra e o derramamento de sangue. Não estamos antevendo grandes problemas, mas precisamos estar preparados. Decidi arriscar a sorte. Isso parece perigoso, digo mordendo o lábio. Não consigo imaginar o que faria uma viagem dessas necessárias. Ele abre a boca para responder, mas, após um segundo de hesitação, torna a fechá-la. Ordens do Kaiser, declara por fim com um meio sorriso. Tenho certeza de que ele tem suas razões. Sempre tem, replico torcendo para que meu sorriso pareça mais natural do que é.